Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? A ideia é trazer agora, né, um videozinho falando sobre a TI estratégica contra versus, né, o suporte bombeiro, né? O que que é basicamente, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu dar um breve contexto do que eu tô querendo dizer, né? Se você é um parceiro de negócio ali, você é um colaborador de uma empresa que ainda é visto como o menino do computador, o famoso carinha da TI, né? Cara, eu sinto dizer que a diretoria não tá olhando muito pra você não, entendeu? Então, se você só é chamado ali pela diretoria quando o Outlook parou de funcionar, quando a impressora não está imprimindo, ou quando o Wi-Fi não está conectando, você tem que repensar bastante aí a sua visão de trabalho aí, o seu método de trabalhar para 2026, tá? Porque quem só pensa no Techniquez ali e não olha pro negócio, tá ficando para trás, tá? Então a ideia é a gente tentar trazer alguns insights importantes aqui para que o pessoal consiga sentar na mesa para tomada de decisão ali, para poder trazer valor real pro negócio e vou dar umas dicas aí de como a gente consegue virar esse jogo, tá? Mas antes, né, é importante trazer um breve contexto sobre o que é, né, ser o carinha da TI, que é o TI bombeiro, né? E o porquê isso é uma armadilha, né? Eh, mas eu confesso, cara, que é bem legal quando você chega ali na hora, né, resolve um problema, implementa uma solução e todo mundo te agradece, você acaba sendo o cara querido ali do setor, né. Mas essa galera muitas vezes só vai lembrar de você quando eles têm um problema, de fato, para ser resolvido. E 5 minutos depois que você resolveu o problema ali, ninguém mais lembra de você, né, e você acaba se tornando uma espécie de mal necessário dentro da empresa, né. É o cara que vai lá, resolve os problemas da TI, né, de computador ali dos computadores, e a empresa vê você como custo, né, mas é um custo necessário porque tem que ter alguém para resolver essas paradas lá dentro, né. E, mano, e como é que a gente pode ajustar isso daí, né. Eh, enquanto você gasta ali 10 horas por dia só resolvendo problema de computador, né, a empresa, né, o diretor ali está pensando em como usar a inteligência artificial, por exemplo, para poder aumentar a eficiência da empresa dele e ganhar mais dinheiro, trazer mais, ó, grana para o bolso, entendeu? Então qual que é a grande sacada, né? Um erro clássico que a gente tem é quando a gente chega para conversar com algum diretor, algum superintendente, alguém de em cargo de alta gestão e fica falando o famoso techniquez, né? O cara não tá nem aí se você chegar para ele, não vai nem entender muitas vezes se você chegar para ele e falar que a sua storage crashou, você precisou fazer um dump no banco de dados, enfim, você chega com o techniquez todo lá. O cara não entende isso daí. Entendeu? Ele não quer saber disso, o que ele quer é saber de grana, ele quer saber de business. Então uma forma que a gente tem que abordar a turma da alta gestão é chegar para o diretor, chegar para o dono da empresa, e ao invés de você virar para ele e falar que você está com uma alta latência nos links de internet, você vira para ele e você fala que você está com alto risco de parada de sistemas. Em vez de você chegar e falar sobre upgrades, falar sobre alteração de códigos e vir com um monte de código específico, um monte de linguagem técnica, você fala para ele sobre como você vai melhorar a experiência do cliente, entendeu? O próprio i5 tá aí, né, para a gente fazer essa ponte entre o olhar da tecnologia para o olhar de valor no serviço entregue, né. Então, se aprofundando no i5, ele fala bastante sobre isso. É você trocar o Technic por resultado efetivo, entendeu? E como a gente consegue fazer, essa virada estratégica, né? Uma dica bem bacana que eu sempre usei, né, é você ter o famoso não estratégico. Você aprender a dizer não, mas com embasamento, né. E como é que a gente faz isso? Eu posso trazer um exemplo para vocês aqui. Sei lá: "Ó chefe, se eu fizer essa gambiarra agora, a gente vai perder 3 dias de operação no mês que vem. Vamos fazer do jeito certo?" Entendeu? Você traz a consequência de fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, uma solução ali, implementar um paliativo, e na área de tecnologia a gente sabe, né, que não existe solução mais definitiva que uma solução paliativa, né. E você traz para ele o porquê você recomenda com que ele não faça da maneira mais simples e para que ele faça da maneira efetiva. E que isso vai resultar para ele um numa não parada daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, entendeu? Ou 1 dia, 2 dias, 3 dias.
sei lá, dependendo do caso, né. Então, é usar o não estratégico, né. Outra coisa importante, a gente falou no vídeo anterior sobre o IOPS, né, então a gente já tem embasamento para poder falar sobre soluções embasadas em dados, ou propostas embasadas em dados, né. Então a gente usa eles para mostrar, por exemplo, que por conta das ações que nós estivemos, os dados que foram coletados através do IOPS demonstraram que nós evitamos uma parada que poderia acontecer, que foi alertada pelo IOPS, né? E que essa não parada ela resultou na economia de X mil reais, por exemplo. Isso acaba sendo música para ouvir dos nossos diretores, né? Outra coisa também é entender do negócio, sobre o negócio. Você, por exemplo, visitar um setor administrativo, visitar um setor comercial, visitar um setor financeiro, entender o fluxo de trabalho dessa turma, procurar uma forma com que, através de desenvolvimento ou otimizações baseadas em tecnologia, a gente consiga melhorar o fluxo de trabalho, reduzir tempo, aumentar a eficiência e implantar isso dentro das áreas de negócio. Então a gente sai da nossa bolinha lá que temos sempre de tecnologia e entramos para as áreas de negócio e entregamos melhorias para essas áreas. Isso também é música para o ouvido dos caras, entendeu? Então eu acho que é isso, é a gente deixar de ser o carinha da TI para passar a ser mais estratégico. Entender que ser estratégico não é usar termos difíceis, né, é saber que o script de automação serve também para a empresa não perder dinheiro, não simplesmente para ficar apagando incêndio, né. E o gestor moderno é o cara que ele sai da área de tecnologia e entra para o negócio. Beleza? É isso que eu ia trazer, pessoal. Mas me diga aí, no seu trampo, o clima é de quartel-general, de bombeiro, apagando incêndio o dia inteiro, ou você já consegue trocar uma ideia com a diretoria, falar de igual para igual com essa turma? Comenta aqui embaixo, deixa a sua situação bizarra vivida sobre esse tema aí, e vamos para cima. Vamos deixar de ser o carinha do suporte para passar a ser o cara de tecnologia voltado ao negócio. Tá bom? Tamo junto aí, forte abraço para vocês e tchau, tchau.